Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E vamos aí a mais um vídeo respondendo às falácias contra a Igreja Católica de mais um pastor, né? Pastor Rodrigo Mossolin, se eu não me engano é o nome dele. Queria que você pudesse ver o vídeo aí desse rapaz, de poucos minutos. Vou colocar uma primeira parte, depois coloco outra para a gente ir refutando essas histórias de Trancoso contra a Igreja Católica, que essas pessoas não se cansam de usar para inebriar, enganar e tirar católicos desinformados da Igreja Católica para essas igrejinhas, né, que a gente não deveria nem chamar de igreja, né, que são seitas. Vamos lá, vamos ao vídeo dele aí. Porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não existem. Porque é uma mentira. Os deuses são uma invenção humana. Invenção do homem que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus, de acordo com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. Primeiro você concebe esse ídolo no seu coração e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro de seu coração e isso não é materializado. Mas, via de regra, é assim. Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica, ela é idólatra. Mais do que isso, a Igreja Católica é um ídolo. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é uma mentira que se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica é. Ela é a maior mediadora. A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé. Inclusive, o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Subscrevemos. Quando eles falam de Jesus e de... Então, como você pode ver aí, o vídeo dele, essa primeira parte, surge, né, aí para responder a pergunta que ele está explanando aí na igreja, né? Ele vai dizer: por que não podemos adorar um ídolo? E a definição que ele dá é uma definição bíblica e que nós católicos também aceitamos. Por quê? O apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, São Paulo vai dizer que existe um só Deus e um só Senhor, né? Existe um só Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só Senhor, né? Jesus Cristo. E o ídolo não existe, né? Não existe outro Deus e não existe, se não existe outro Deus, também não existe o ídolo, porque um ídolo é um Deus falso. E ele vai dizer que um ídolo é um Deus que é criado pela mentalidade do homem corrompida, né? O apóstolo São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, também vai dizer que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, né? E fizeram imagens da criatura e passaram a adorar como Deus. E daí ele vai dizer que a Igreja Católica é idólatra. Ele diz, né? A Igreja Católica é idólatra. Ou melhor, ela é um ídolo. Porque ele vai dizer que um ídolo é uma mentira. Aí ele vai dizer que a Igreja Católica é um ídolo. E se é um ídolo, ela é uma mentira. Aí eu pergunto para o pastor Rodrigo aí: a Igreja Protestante surgiu quando? Essa história de dizer que a Igreja Protestante era a Igreja dos Apóstolos até o 3º século. E que no 3º século a igreja se corrompeu quando Constantino juntou igreja e Estado. Que é aquela falácia que eles dizem. E diz que a igreja se corrompeu, a igreja se paganizou. Se isso de fato é o que vocês acreditam, então vocês estão negando as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus disse em Mateus 28
ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar com a igreja. Se ela se corrompeu, se paganizou ali em Constantino no ano 300, como vocês inventam, então as promessas de Jesus de que a igreja permaneceria até ele voltar é uma mentira, é uma falácia. Logo, Jesus também disse, eis que eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, o vosso advogado, que vos ensinará, vos recordará toda a verdade. Então, logo, o Espírito Santo deixou de recordar toda a verdade à igreja. Se aconteceu como vocês dizem, que do primeiro século, né, até o terceiro século era a igreja genuinamente apostólica, ortodoxa, mas quando Constantino uniu, que não foi nem Constantino que uniu, Constantino só decretou a não perseguição mais aos cristãos, que os cristãos não fossem mais perseguidos, porque Teodósio é que vai oficializar a igreja católica, né, porque é isso que vai dizer Santo Inácio de Antioquia em todas as suas cartas, e também a carta que narra o martírio de São Policarpo de Esmirna, vai falar da igreja católica constantemente, a igreja católica, a igreja católica. Quase 5 vezes é dito na carta que narra o martírio de São Policarpo de Esmirna, a igreja católica. Então, se ela se paganizou no terceiro século, então as promessas de Jesus, né, acabou. Então, não vale a Escritura, como vocês dizem, somente a Escritura. Então, essas palavras de Jesus da Escritura deveria ser rasgada. Ele vai dizer também assim, porque a Igreja Católica é um ídolo? Porque ela se coloca no lugar de Deus. Ela se coloca no lugar de Jesus, porque Jesus é o caminho. E a Igreja Católica, nos seus concílios, sempre definiu a Igreja como sendo sacramento de salvação, ou seja, sinal de salvação para o mundo. E Jesus disse isso da sua igreja. Jesus disse isso da sua igreja, falando com os seus apóstolos. A quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus disse isso. Os apóstolos ensinaram isso. Constantemente, em inúmeros textos das Escrituras. Depois ele vai dizer, né, no segundo momento, terceiro momento, ele vai dizer que a igreja católica se apresenta muito ortodoxa. Né? Até se apresenta muito ortodoxa. E diz que cremos, né? E diz que cremos no credo apostólico, que eles creem. Né? Então ele vai dizer, olha, nós até cremos, o pastor vai dizer, nós até cremos no credo apostólico que eles creem. Aí eu pergunto, quem foi que criou, né, podemos assim dizer, qual é a origem do credo apostólico? O credo apostólico, Dr. Rodrigo, ele tem origem no século II, século III, entre o século II e o século III. E os catecumenáticos, né? Ou seja, os catecúmenos, melhor dizendo, quando ia ser batizados, eles estudavam o credo apostólico. Não somente estudavam, como também declaravam, né, publicamente essa fé, faziam essa profissão de fé, o credo apostólico. E no credo apostólico vai dizer que eu creio na igreja. Está lá, eu creio na igreja católica. Só que na Reforma Protestante, na Revolução Protestante, em 1517, extremamente atrasada, que pegou, né, afanou, roubou, né, o credo apostólico da Igreja Ortodoxa Católica, a Igreja Católica que é 100% ortodoxa. Esse credo que vocês roubaram, vocês tiraram a palavra creio na Igreja Católica, que sempre esteve lá, creio na Igreja Católica. O credo luterano vai dizer, cremos na igreja. E aí fica essa igreja abstrata, essa igreja invisível, essa igreja que até os desengrejados dizem que são a igreja. Né? Até os desengrejados vão dizer que são a igreja. Então, o credo apostólico, que é católico, foi afanado. E o credo apostólico, né, o símbolo dos apóstolos, ele foi, podemos assim dizer, robustecido, ele foi mais, podemos assim dizer, bem elaborado, bem mais detalhado nos dois concílios, concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, aonde vai dizer, né, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, e em Jesus Cristo, né, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, né?
e sem ele nada poderia ter sido feito, que se fez homem, que desceu, que se encarnou para a salvação dos homens. Vai dizer, creio no Espírito Santo, que falou outrora aos profetas, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso tudo foi, vamos dizer assim, estruturado dentro dos concílios da igreja. E agora o Senhor vem dizer que a igreja é mentirosa, ou melhor, que a igreja é uma mentira, que a igreja é um ídolo que se coloca no lugar de Jesus. A igreja é corpo de Cristo. A igreja Cristo é cabeça da igreja. Cristo é cabeça da igreja. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? E ele vai dizer assim, eles até dizem, né, que a Bíblia, né, que primeiro ele vai dizer que cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele vai dizer, nós também cremos nisso. Eles vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, nós também cremos nisso. O problema está aí ele vai dizer, nos acréscimos. Nos acréscimos que a Igreja Católica faz. Aí ele vai dizer que esses acréscimos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí a mesma falácia de todos. Mas cremos também na tradição. Cremos também nas declarações do Papa. Mas cremos também... Ora. A palavra de Deus, a Bíblia é sim palavra de Deus, mas, porém, todavia, a tradição oral apostólica sempre existiu na igreja. Veja a segunda parte do vídeo aí, para a gente poder dar continuidade. De Jesus, e dizem que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem. Nós concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Concordamos. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa também. Daí, então, surge a Reforma Protestante e os seus 5 solas. Está vendo? Sola, somente. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente a Deus a glória. Somente a graça. Somente Cristo. Porque somente. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Eles acrescentam tantas coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Como declara Apocalipse capítulo 22, maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Essa é a essência da Igreja Católica. Então você vê aí que na segunda parte do vídeo, ele começa falando que foi contra esse mais da igreja que a reforma se declarou contra. Aí ele vai falar dos 5 solas. Os 5 solas. Ele vai dizer só a fé, né? Depois ele vai dizer só a graça, né? Depois ele vai dizer só a Escritura, depois somente Cristo e depois somente a Deus seja dada a glória. E nós vamos ver, vamos analisar esses 5 solas aqui com calma, com um pouquinho de calma. Vamos lá. Ele vai dizer somente a fé, né? Somente a fé. Ok, somente a fé. Vamos ver o que é que vai dizer a carta de São Tiago. Que eles queriam rasgar. Lutero queria rasgar, tirar a carta de São Tiago da Bíblia. Por quê? Porque contradizia essa mentira de somente a fé. O pelagianismo dizia somente a obra, né? Nós, pelas nossas obras, nos salvamos. Somente as nossas obras. Não precisamos da graça, não precisamos de fé, nós precisamos apenas seguir o exemplo de Cristo. Pelágio dizia isso e Pelágio foi, vamos dizer, excomungado da igreja. Anos depois, quase, se eu não me engano, Pelágio é do 4º século, Lutero é do século XVI, podemos aí dizer quase 11 séculos depois, aparece Lutero praticamente às avessas de Pelágio, falando somente a fé. Nas Sagradas Escrituras não tem, em lugar nenhum das Sagradas Escrituras,
a expressão somente a fé, com exceção de um só lugar, que contradiz inteiramente esse sola fide, ou somente a fé. Veja onde é que está. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras. Veja, mais claro do que isso, só a luz do sol. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E por que São Tiago afirma isso? Porque, como Lutero, muitos no tempo dos apóstolos justificava que a fé, somente a fé bastava. Somente a fé. Eu creio e pronto, acabou-se. Somente a fé. E veja aí, São Tiago vai dizer, a partir de São Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas alguns dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui é São Tiago falando para o pensamento protestante, para aqueles que pensam assim. Crês que há um só Deus? Ok, fazes bem. Também os demônios creem que há um só Deus e tremem de pavor. Mas nem por isso os demônios são salvos. Depois ele vai dizer, explicando o motivo porque a fé sem a obra é morta. E porque a fé, ou melhor, a obra coopera, complementa a fé. Veja, queres ver, ó homem, vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras e era complementada por elas. Então, as obras complementam a fé. Então veja, Abraão creu. Ele creu em quê? Em Deus que disse, oferece o teu filho, teu único filho. Me dá teu único filho em sacrifício. Abraão creu. Mas se ele não saísse de casa, ele iria realizar o que a fé dele estava sinalizando? Não. Mas ele saiu de casa. Ele fez uma obra. A obra de obedecer ao pedido de Deus através de sair de casa, pegar o seu filho, pegar a lenha, pegar o fogo, pegar o cutelo, selar o jumento, subir o monte para oferecer o filho. Aí é por isso que diz, vês como a fé coopera com as suas obras e era completada por elas. E ele continua, assim se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15, 6. Aí, veja o que diz agora. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, ele dá o exemplo de Abraão que oferece o seu filho, ou seja, a obra de sacrifício. Ele oferece o sacrifício do próprio filho, né? Não chega a oferecer porque Deus interrompe, vendo que ele não somente creu, mas também estava já realizando o sacrifício, já tinha iniciado a obra, né, de oferecer seu filho, só que no último instante essa obra foi interrompida por Deus. Aí ele vai dizer, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E ele conclui dizendo, do mesmo modo, Raabe, a prostituta, a meretriz, que acolheu os espiões de Josué, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Veja, do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, veja, ela foi justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a fé sem as obras é a mesma fé que Satanás tem, que os demônios têm e que não salva ninguém. Por quê? Porque o que salva o homem não é a fé. O que salva o homem, ou melhor, não é somente a fé. O que salva o homem não é somente a obra. O que salva o homem é a graça de Deus. É a graça de Deus que justifica o homem por meio da fé
manifesta em obras. Então, sem obras e sem fé, a graça não faz o seu papel que deveria fazer. Por quê? Há uma deficiência na graça de Deus? Não, porque o homem é livre. Veja o que diz aí para nos dar uma orientação melhor. Catecismo da Igreja Católica, número 202. Catecismo da Igreja Católica, número 2002, melhor dizendo. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. Então o homem é livre. É por isso que o autor do Apocalipse, São João, no capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Vai dizer também Jesus em São Mateus 24, 13, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, vai dizer: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Outra afirmação, né, ou melhor, a segunda afirmação é somente a graça, né? Então eu aqui já respondi, já refutei as duas. Somente a fé não é suficiente. E somente a graça, sem uma resposta livre do homem, também não é possível. Por quê? Porque a gente viu, né? A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. E aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Por quê? Porque nós podemos estar no estado de graça e perder. Adão e Eva foram criados imaculados, ou seja, plenos, repletos da graça. Mas como foram criados livres, perderam a graça. Eles vão dizer, os calvinistas principalmente, que depois do pecado de Adão e Eva, o homem perdeu o livre-arbítrio. Aí eles inventam uma outra terminologia para dizer que o homem tem responsabilidade daquilo que faz, que é uma livre agência. Veja, o homem não tem mais livre-arbítrio. O homem agora tem livre agência. E essa livre agência responsabiliza o homem pelas obras que ele realiza. Seja, entre aspas, boas, que eles não acreditam em boas obras dos homens, lendo aquela passagem que está no Apocalipse, no Isaías, que vai dizer que até a nossa melhor obra, né? E ali está bem colocado, nossa melhor obra sem Deus é apenas trapos de imundície. Mas quando nós realizamos uma obra com Deus, por meio da graça de Deus, essa obra é salvífica, essa obra é santificadora. Por isso Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. E quando nós fazemos algo com Cristo, isto é justo, é santo, isto é salvífico. Porém, meus irmãos, nós podemos ver aí a primeira colocação. Somente a fé, depois somente a graça. Nós já estamos aí deixando bem claro que não é assim. É a graça mediante a fé e as obras. E essa graça encontra o homem livre. Se de fato, como eles dizem, se o homem perdeu o livre-arbítrio, e Calvino chega a dizer nas estatutas, né? Institutas, se eu não estou enganado, é assim que se pronuncia, ou seja, nas declarações de fé de Calvino, Calvino chega a dizer que isso aqui que eu vou fazer agora, eu só fiz porque antes que o mundo fosse criado, estava soberanamente predestinado por Deus que neste dia de hoje, neste horário, falando com você, gravando esse vídeo, fazendo esse gesto que eu estou fazendo, eu iria fazer isso aqui. Do contrário, eu não poderia fazê-lo. Por quê? Porque eu não sou livre para fazer isso. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Então, até esse mover de mão que eu faço aqui, eu só o faço, segundo a predestinação terrorista de Calvino, eu só faço
Porque Deus, antes da criação do mundo, já tinha predestinado que eu, Denis, iria fazer isso aqui, nesse momento, agora desse vídeo, né? Então, chega a ser absurdo, mas é isso que eles acreditam. Uma graça que age soberanamente, irresistivelmente, sobre uma pessoa que não tem livre-arbítrio. E o catecismo da igreja vai deixar muito claro: a livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Por quê? Aí ele vai dizer, ó, porque a alma só pode, né, deixa eu ver aqui, do homem, pois Deus criou o homem à sua imagem. O homem é como Deus, livre, conferindo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Só uma alma livre pode entrar na comunhão do amor. Do contrário, não tem como, né? Então, o terceiro ponto do sola que ele diz aqui é somente a Escritura, né? Somente a Escritura. Para não perder muito tempo, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês um pensamento, né, do próprio São Paulo. O apóstolo São Paulo, que era Saulo de Tarso, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se converte ali, né, e cai do cavalo ao ver uma luz, e essa luz é Jesus, se converte. Quando ele se converte, veja, quando ele se converte, ele se submete à igreja, ele se submete aos apóstolos. Veja, São Paulo era conhecedor. Ele vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 3, que ele é mestre da lei, que ele era fariseu, ele era conhecedor das Escrituras. Mas São Paulo vai colocar aos pés dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, eu não lembro o capítulo agora, por incrível que pareça, mas se você pesquisar na internet aí você vai ver, São Paulo vai colocar aos pés dos apóstolos, que ele chama de os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, ele vai colocar aos pés dos apóstolos a doutrina que ele pregava. E esta doutrina foi vista por Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos como sendo genuinamente cristã, como sendo genuinamente aquilo que Cristo havia ensinado. E somente a partir daí, Paulo vai pregar, Paulo vai anunciar. E é este mesmo Paulo, meus irmãos, que não nega a tradição apostólica, não nega a tradição oral. Veja o que ele vai dizer na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, deixa eu pegar aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses. Meu Deus, me ajuda. Colossenses, 2 Tessalonicenses. Pronto. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15. Veja o que São Paulo vai dizer. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste. Seja por Bíblia, não. Seja somente pela Bíblia, não. Seja somente por cartas, não. Ele vai dizer. Retomando. Assim, pois, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste. Seja por palavras, oral, seja por palavras, seja por cartas escritas, seja pela tradição oral, seja pelas escrituras. É isso que o apóstolo está dizendo, seu Rodrigo, pastor Rodrigo Mussolini, se eu não estou enganado, né? E eu não quero ir mais adiante porque o próprio Jesus não escreveu nada. O próprio Jesus não escreveu nada. Os apóstolos foram quem escreveram. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon vai dizer no seu livro Contra as Heresias que São Mateus escreveu para os apóstolos, ou melhor, para os judeus, aquilo que foi anunciado por ele. Ele deixou escrito, né? Depois vai dizer que São Marcos, apóstolo de Pedro, deixou por escrito aquilo que Pedro anunciava, aquilo que Pedro pregava. Então veja, Pedro primeiro pregava. Santo Irineu de Lyon, eu vou pegar até esse livro aqui. Veja aqui, Santo Irineu de Lyon contra as heresias, no livro 3, número, vamos dizer, capítulo 1, né? Capítulo 1,
2, né? Tá aqui, ó, a tradição apostólica. Olha aqui, ó. Acho que dá para ver, né? A tradição apostólica, Santo Irineu de Lyon. Veja o que ele vai dizer da tradição apostólica. Ele não está falando de Bíblia. Ele vai falar da tradição apostólica e a partir da tradição apostólica surge a Bíblia. Veja o que ele diz. Origem apostólica da tradição. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, ou seja, do projeto de redenção de Cristo, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho. Veja, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então, Santo Irineu de Lyon, livro 3, capítulo 1. Né? 1. Depois ele continua. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir o conhecimento perfeito, a gnose perfeita. Como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos, como o pastor Rodrigo aí, Mussolini, que se atreve, se gloria de querer corrigir a igreja de Cristo, né? Corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo, né, em Pentecostes, foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Anunciando. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Aí, veja o que eu estava dizendo antes de pegar o livro. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. Veja, Pedro e Paulo evangelizavam em Roma. O primeiro relato bíblico da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, foi escrito por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E Pedro e Paulo anunciavam em Roma o Evangelho. Anunciavam em Roma a ressurreição de Cristo. Então, veja, em Roma. E aí fundavam a igreja de Roma, a diocese de Roma. Depois da morte deles, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Tradição apostólica. Não era a escritura. Tornou-se escritura depois. Né? Por isso, por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por Paulo. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Aí aqui ele faz um resumo. Santo Irineu de Lyon vai fazer um resumo do credo apostólico que você quer usurpar, seu pastor Rodrigo. Né? Santo Irineu de Lyon vai dizer assim, ó, eles todos nos transmitiram que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, Antigo Testamento, e um só Cristo, Filho de Deus. Um só Cristo, Filho de Deus. E se alguém não acredita neles quem? Nos apóstolos, e em Cristo e em Deus, despreza os que tiveram parte com o Senhor. Despreza ao mesmo tempo o próprio Senhor, como também despreza o Pai. Então, quem não acredita nos apóstolos, despreza Deus e Cristo. E ele mesmo condena-se, o herege condena-se, ao resistir e opor-se à própria salvação. E é isto que fazem todos os hereges, se opor à igreja de Cristo. Santo Irineu de Lyon, livro 3, capítulo 1. Então, não tem como somente a Escritura. Não tem como, isso não tem fundamentação bíblica. O quarto sola sola Cristo, né? Somente Cristo salva e nos liga a Deus. Ok, concordamos que somente Cristo salva.
Concordamos que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós concordamos. Nós não negamos isso. Porém, veja o que diz a carta de São Paulo aos Colossenses. Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, veja o que é dito. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer, né, somente Cristo, somente esse Cristo que você diz adorá-lo. Somente Cristo. Veja o que diz São Paulo. Quem é esse Cristo? Ele é cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, somente Cristo. Mas não é somente Cristo cabeça, pastor. É somente Cristo, cabeça e corpo. Não existe uma cabeça sem corpo. Isso é uma aberração. Não existe Cristo, cabeça, sem a igreja que é o corpo. Não existe o corpo sem a cabeça. Seria também uma aberração. Então não existe a igreja católica sem Cristo, cabeça. Porque a união hipostática de Cristo, que Cristo, né, na sua encarnação ali realiza, tornando 100% Deus e 100% homem, esse Jesus que é 100% Deus e 100% homem, e a união hipostática não pode ser separada, esse Jesus é cabeça da igreja. Veja o que diz a carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios. Deixa eu ver aqui. Carta de São Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 22. Carta de São Paulo aos Efésios. Deixa eu encontrar, porque eu não marquei. Carta de São Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler o 22 e o 23. Ele vai dizer: E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, e receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, não existe essa questão de sola Cristo sem a igreja, porque a igreja e Cristo é uma coisa só. É por isso que as 90.000 seitas protestantes não conseguem e não conseguirão jamais destruir a una, santa, né? A igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O quinto sola, ele vai dizer assim: Soli Deo Glória, somente Deus seja glorificado. Será que Jesus nos ensinou isso? Ok, Deus tem a glória em si mesmo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Glorioso. Somente, Jesus mesmo vai dizer: vós buscais a glória um dos outros, e não a glória que é devida somente a Deus. Ok, nós acreditamos nisso. Mas nós participamos da glória de Deus. Cristo nos faz participantes da glória de Deus. Veja Jesus no capítulo 17 de São João. Capítulo 17 de São João, Jesus na sua oração sacerdotal. Veja, se Jesus diz que só a Deus cabe a glória, e somente Deus deve ser glorificado, e Deus não divide a sua glória com ninguém, então por que Jesus oraria ao Pai dizendo estas palavras? Veja, São João capítulo 17, versículo 22. Veja o que Jesus diz. Deles, veja, é Jesus que deu, né? Deles a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Então veja, Jesus mesmo orando ao Pai vai dizer ao Pai, declarar ao Pai: eu dei aos meus apóstolos, aqueles que tu me deste, a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que, assim como eu e o Senhor, Pai, somos um, eles
eles também sejam, para que eles sejam um, como nós somos um. Então veja que coisa interessante. Precisa de algo mais explícito do que isso? Precisaria de algo mais contundente do que isso? A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 14, São Paulo vai dizer assim: vós sois a nossa glória. Vós, veja, vós sois a nossa glória. E nós somos a vossa glória. Então nós participamos da glória de Cristo. E não somente nós participamos, como os irmãos participam também conosco dessa glória. Veja o que vai dizer São João no capítulo 8, versículo 12. Né? Jesus declarando, e São João deixa por escrito. Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Veja, Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Ou seja, que ele é aquela luz que diz o livro do Apocalipse que nós não precisaremos mais do sol, porque o Cordeiro brilhará com sua glória. Então Jesus é a glória do mundo, a luz do mundo, a glória do mundo. E quem o segue não anda nas trevas. Só que em São Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus vai dizer para os apóstolos, para mim e para você: vós sois a glória do mundo. Veja, vós sois a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a glória. O livro do Apocalipse vai dizer que a glória de Cristo, a glória do Cordeiro, fará com que nós não precisemos mais nem de sol nem de lua, porque a glória dele nos irradiará, nos iluminará. E ele diz: eu sou a glória do mundo. E depois, ele mesmo dá essa glória aos apóstolos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a glória do mundo. Ou seja, a igreja, que é o próprio Cristo. Não se separa, pastor Rodrigo. Vocês fazem teologia, vocês estudam, mas vocês estudam com os olhos ali, né, limitados aos jargões dos pais da Revolução Protestante. E ele vai dizer ainda: brilhe a vossa glória diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Ou seja, brilhem a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Meus amados irmãos, se nós fôssemos responder todos os vídeos que tem aí de pastores, de irmãos protestantes, atacando a igreja, passaríamos a vida toda fazendo isso. Mas está aí mais um vídeo refutando essas histórias, essas heresias que esses homens que demonstram, não sei se por ignorância, espero que sim, ou deliberadamente demonstram, né, um certo ódio pela Igreja Católica. Então peço aos irmãos que assistam ao vídeo, compartilhe, comente aí, ó, vai aí embaixo, comente. E também aqui embaixo, é de graça, se inscreve no canal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.